Olá, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Quarta-feira, 17 de outubro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa do Data Popular aponta: mais da metade dos estudantes universitários brasileiros pretende abrir uma empresa. Café. A indústria agora aposta nos grãos especiais, mais elaborados e mais caros. E ainda as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Os salários pagos no setor de turismo dobraram em 6 anos. Os dados estão numa pesquisa do IBGE que revela ainda: as atividades turísticas ajudaram o país a superar a crise internacional. Emanuel é chefe de cozinha, já trabalhou na Espanha e Argentina. Depois de passar por vários restaurantes, foi atraído pelos salários dos hotéis de luxo do Rio. Trabalhando num restaurante, né, de rua, fora de hotel, né, não te propicia, hoje em dia, melhores salários. Um estudo feito pelo IBGE mostrou que entre 2003 e 2009, os salários das atividades ligadas ao turismo dobraram. Há mais de 20 anos no mercado, esta gerente diz que o crescimento continua. Muitos eventos que estão acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, tudo isso realmente dá uma aquecida muito forte no setor de uma forma geral. Uma das causas dessa alta salarial está na falta de mão de obra qualificada. As empresas acabam disputando os melhores profissionais. Tamara não tem do que reclamar. Em janeiro, o salário da recepcionista era R$ 1.500. Recebeu uma proposta de um outro hotel e hoje ganha 3 vezes mais. O lado hoteleiro viu que as pessoas podem se qualificar e querem, hoje em dia, as pessoas que estão qualificadas. E para isso, para conseguir essas pessoas qualificadas, elas também têm que dar um melhor salário. Na série de 2003 a 2009, o crescimento do setor foi de 32,4%, superior ao da economia brasileira, que foi de 24,6%. O estudo mostrou que, mesmo com a crise financeira mundial de 2008, o setor conseguiu se desenvolver. A renda gerada pelo turismo em 2009 cresceu 4,6%, superando a renda gerada pelo país, que no mesmo período encolheu 0,3%. A crise atingiu muito mais a indústria do que os serviços. São serviços de transporte, serviços de alojamento, serviços de alimentação. Essas atividades resistiram bem a essa sacudida que a economia teve. Mais da metade dos estudantes universitários brasileiros pretende abrir uma empresa e 8 em cada 10 estudam em universidades particulares. É o que mostra a pesquisa do Data Popular. Ele é bombeiro, casado, tem 2 filhos e está no 2º período de filosofia. Aos 30 anos estuda na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio. Não paga 1 centavo porque foi aprovado pelo ProUni, o programa Universidade para Todos. Não dá para ficar só trabalhando, tem que estudar, tem que crescer. Até o período histórico que a gente tem vivido, né, no Brasil, propicia isso. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular constatou uma mudança no perfil dos universitários brasileiros entre 2002 e este ano. Hoje são 3 milhões a mais nas salas de aula e a maioria é de classe média. Nesse período, houve um aumento no número de alunos matriculados em faculdades particulares. São 81% do total. Nas redes pública e privada, mais de 1.200.000 estudantes são chefes de família. De cada 10, 7 trabalham e 38% já passaram dos 27 anos de idade. Eles têm que trabalhar, eles têm compromissos familiares em que eles são responsáveis e, ao mesmo tempo, eles percebem que uma melhor educação concede a eles uma maior empregabilidade. Outro dado que chama a atenção é a distribuição dos universitários por região do país. Em 10 anos, aumentou a participação de alunos no Norte e no Nordeste e caiu o índice entre os estudantes que vivem no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do Brasil. A participação do Nordeste no total de universitários passou a ser compatível ao seu tamanho na população brasileira. A pesquisa revela ainda que o empreendedorismo se tornou uma das características mais marcantes da nova geração de universitários. Prova disso é que a maioria não sonha com o trabalho em uma grande empresa. 56% deles querem abrir o próprio negócio. É o caso deste grupo. Entre recém-formados e estudantes, são cerca de 20 colaboradores que trabalham nesta empresa de comunicação voltada para o público jovem e que está na chamada incubadora da PUC há quase 2 anos. Aqui eles receberam consultoria e treinamento para entrar no mercado. Em pouco tempo, já tem faturamento e clientes próprios. Eu vejo vários amigos que
ficam estudando 3 anos para passar num concurso público. É uma garantia, né? Mas eu acho que assim, se a gente parar para pensar, né, que quando a gente abre um negócio, a gente está gerando mais empregos para outras pessoas. Então, assim, pensando assim, eu acho que é legal. E agora a hora do esporte com Sérgio do Bocage. Bom dia! O Campeonato Brasileiro deste ano pode apresentar marcas inéditas. Isso por conta da excelente campanha do Fluminense e pelo desempenho ruim de várias equipes que ocupam as últimas posições da tabela. Na parte de cima, o tricolor do Rio pode superar a marca de 78 pontos, alcançada pelo São Paulo, campeão em 2006. O time paulista, em 2007, foi campeão com 4 rodadas de antecedência. Algo que o Fluminense pode conseguir este ano, já que está com 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. E na parte de baixo, o pior desempenho dos 4 últimos colocados foi há 6 anos, quando nenhuma das equipes na zona do rebaixamento superou os 39 pontos. No momento, o melhor time nesta situação está com 27. Hoje e amanhã teremos mais uma rodada nessa longa avenida de 38 quilômetros, em que se transforma o campeonato. E pelo que temos visto até agora, o mais provável é que, ao contrário da novela, o final seja conhecido bem antes do último capítulo. Até a próxima! Formatura. Convidar, acompanhado, sozinho. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Em casa, no trabalho, na padaria, o café faz parte do dia a dia do brasileiro. E a indústria agora aposta nos grãos especiais, mais elaborados e mais caros. Expresso, com leite, creme ou chocolate. Seja como for, o cafezinho é uma tradição brasileira. 2, 3 vezes por dia eu tomo. Como se fosse um feijão com arroz. Consumidores fiéis, mercado aquecido. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Café, desde 1985, o consumo no país cresceu 7% ao ano em média. Em 2011, foram mais de 6 quilos por pessoa. Existem os tipos especiais de alto padrão de qualidade. Quem bebe percebe a diferença no aroma e principalmente no sabor. O café especial é aquele que o consumidor consegue tomar com prazer, sem açúcar. Tudo isso tem seu preço. Os tipos diferenciados custam mais caro que os comuns. Em muitos casos, até o dobro. Mesmo assim, esses produtos já representam cerca de 10% do que é consumido no país, de acordo com a Associação Brasileira dos Cafés Especiais. O café brasileiro ele sempre teve muito boa qualidade. A diferença é que hoje tanto o mercado externo quanto o mercado interno começou a descobrir o que existe de potencial de qualidade dos cafés brasileiros. Para o bom desempenho de um atleta, a condição física é fundamental, mas não basta. O equilíbrio emocional também é muito importante e pode decidir o resultado em uma competição. Ansiedade, a inimiga íntima dos atletas. Em termos de competição importante, como brasileiro, como mundial, como Pan-Americano Júnior, eu ficava bastante ansioso com essas coisas assim. Pedro tem 18 anos. Começou na ginástica artística, mas descobriu que tinha talento para os saltos ornamentais. Foi 7 vezes campeão brasileiro, campeão pan-americano júnior e ficou em 3º lugar no sul-americano juvenil em 2008. Tudo ia bem na carreira, até que no pan-americano em 2005, ele começou a lidar com algo inesperado. Como eu nunca tinha saído do país, aí vi um pessoal que era muito bom também, então eu fiquei bastante nervoso e acabou que eu competi mal. Assim, errei 2 saltos feios e acabei perdendo a medalha que eu
para mim já era quase certo. No Mundial da Alemanha, em 2008, o mesmo problema. As competições aqui no Brasil, a gente costuma durar 15, 20 minutos. Cheguei lá, minha competição durou 3 horas. Era um salto a cada 20 minutos, então aquilo me atrapalhou muito. Pedro chegou a pensar em desistir do esporte, mas a paixão falou mais alto e ele foi buscar a ajuda desta psicóloga, que há 6 anos trabalha com psicologia esportiva. Quanto mais ele acredita na capacidade dele de executar as tarefas necessárias para ter um bom desempenho, melhor ele vai efetivamente, né? E isso está ligado à concentração, está ligado à ansiedade, está ligado à própria experiência de estresse. É relaxar e se divertir, fazer o máximo que der e saber o limite. É um esporte de muita precisão e é um esporte que o manejo das emoções faz uma diferença muito grande. Agora, mais confiante, ele faz planos ambiciosos para a carreira. A gente treina pensando na seleção principal, conseguir essa vaga, porque é difícil ser atleta, ainda mais aqui no Brasil, né? O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.